Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo desta linda coelhinha aqui. Então, todas as partes dela, as orelhas, a cabeça, os bracinhos, corpo, vestidinho, todo o passo a passo vai estar nessa aula e na próxima. Eu vou acabar dividindo em duas aulas, tá? Porque eu já percebi que vai ficar muito extenso se eu colocar tudo num vídeo só. Então, espero que gostem do trabalho, acompanhem aqui e sigam o passo a passo. Vamos para a lista de materiais. Para a confecção da nossa coelha, então, o que a gente vai precisar? Linha amigurumi, cor 8001, que é o branco. Linha amigurumi, na cor 3583, que é o vermelho. Eu vou precisar de um pouco de fibra siliconada pro enchimento, agulha de crochê 2,5 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria para os acabamentos e arremates, um marcador para marcar os pontos. Vou precisar também de alguns botões. Então, eu tô usando botões na cor vermelha, porque é a cor do vestido da coelha. E eu tô usando esses aqui pequenininhos com 4 furos. Mas você pode usar os botões que você tiver aí, com 2 furos, um pouquinho maior, não tem problema. Eu vou precisar de um par de olhos com trava de segurança. E pro arremate do sapatinho, para fixar os botões, eu vou precisar de uma agulha normal e um pouco de linha de costura vermelha para prender os botões na peça. Vamos começar então pelas orelhas. Para iniciar as orelhas, a gente vai fazer um anel mágico. Então, seguro o fio, giro ele, prendo com o outro dedo, pego com agulha de crochê, passo por baixo do primeiro, puxo ele o segundo por baixo e finalizo. Então, fiz o meu anel mágico. Dentro desse anel mágico, o que eu vou fazer? Vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitos os 6 pontos baixos, fecho o meu anel mágico. Na segunda carreira, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, no primeiro ponto, eu faço apenas um ponto baixo. Já pego meu marcador para não perder o início da carreira e marco o primeiro ponto feito. Faço no segundo ponto das 6 anteriores mais um ponto baixo. No terceiro ponto da carreira anterior, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Repito essa sequência mais uma vez. Então, um ponto, no próximo ponto, um ponto também. E no sexto e último ponto, faço mais um aumento. 2 pontos baixos. Eu finalizo, então, essa segunda carreira com um total de 8 pontos baixos. Na terceira carreira, a sequência vai ser 3 pontos baixos e um aumento. E essa sequência eu vou fazer 2 vezes também. Então, primeiro ponto, marco com o meu marcador para não perder o início da carreira. Segundo ponto, um ponto baixo sozinho também. Terceiro ponto, mais um ponto baixo sozinho. No quarto ponto, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto
de base. Repito essa sequência mais uma vez. 1, 2, 3 e no último um aumento. E aqui no começo, o trabalho ele vai ficando virado do lado avesso. Então, agora que já fiz algumas carreiras, eu vou voltar esse trabalho, fazer ele ficar viradinho pro lado direito, o lado que vai ficar para fora. Então, terceira carreira concluída. Na quarta carreira, o que a gente vai fazer na quarta carreira? 4 pontos baixos e um aumento, 2 vezes também. Dois, 3, 4 e um aumento. Quarta carreira concluída. Quinta carreira, a sequência vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Quinta carreira concluída. Sexta carreira, que a gente vai iniciar agora, a sequência vai ser 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Sexta carreira finalizada. Sétima carreira vai ser a última que a gente vai seguir essa sequência. Então, na sétima carreira, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo, um aumento. Mais uma vez a mesma sequência. Então, só vamos recapitular o que a gente fez até agora. A primeira carreira foram 6 pontos baixos no anel mágico. Na segunda carreira, foram 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes, totalizando 8 pontos baixos. Terceira carreira, foram 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 10 pontos baixos. Na quarta carreira, foram 4 pontos baixos e um aumento, chegando ao final com 12 pontos baixos. Quinta carreira, foram 5 pontos baixos e um aumento,
totalizando 14 pontos baixos. Sexta carreira, foram 6 pontos baixos e um aumento, totalizando 16 pontos baixos. E aqui nessa última que a gente fez, que foi a sétima carreira, foram 7 pontos baixos e um aumento, que totalizou 18 pontos baixos. Então, a gente tem agora 18 pontos baixos nessa última carreira. Para a oitava carreira, a sequência vai ser um pouquinho diferente. Então, aqui eram 2 vezes as repetições das sequências. Na oitava carreira, nós vamos ter 3 sequências de repetições. Então, qual que vai ser a sequência aqui? Vão ser 5 pontos baixos e um aumento por 3 vezes. Então, já fiz 2 pontos. Três, 4, 5. No próximo ponto, eu faço um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer de novo. 5 pontos baixos, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto da base, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho da base. 1 e 2. E eu repito essa sequência mais uma vez ainda. 1, 2, 3, 4, 5. E no último, 2 pontos baixos. Eu termino, então, essa oitava carreira com um total de 21 pontos baixos. A nona carreira, a sequência vai ser 6 pontos baixos e um aumento por 3 vezes essa sequência. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo pontinho da base. Repito essa sequência por mais 2 vezes. Vou terminar o meu aqui e já volto com vocês. Terminando aqui, então, a nona carreira, no último pontinho, um aumento, 2 pontos baixos nesse último pontinho. Terminei a minha nona carreira agora com um total de 24 pontos baixos. As próximas 6 carreiras, da carreira 10 até a carreira 15, eu vou fazer sequência de ponto sobre ponto apenas. Então, nessas próximas 6 carreiras, eu vou ter 15 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar na 15ª carreira, eu volto aqui com vocês para a gente dar sequência. Estou terminando aqui, então, a 15ª carreira. Da carreira 10 até essa 15ª carreira, foram sequências de carreiras de ponto sobre ponto, cada uma delas com 24 pontos baixos. Terminando, então, aqui, eu vou, então, agora para a 16ª carreira. O que a gente vai fazer, então, na 16ª carreira? Agora, a gente vai começar a diminuir, para começar a dar forma na orelhinha. Então, nessa 16ª carreira, a gente vai fazer 2 sequências de diminuição. Então, a sequência vai ser 10 pontos baixos e uma diminuição em cada uma delas. Então, dos 24 pontos, no final, a gente vai ter apenas 22. Então, já fiz 2 pontos aqui. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Na sequência, eu vou fazer minha primeira diminuição nesse trabalho. Então, vou pegar a primeira alcinha do primeiro ponto, a primeira alcinha do segundo ponto, passo o fio por essas duas, puxo mais uma laçada e finalizo o ponto baixo. Faço essa sequência mais uma vez, então, mais 10 pontos baixos e os dois últimos que sobrarem, mais uma diminuição. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, 10 pontos baixos. Os dois últimos que sobraram aqui nessa carreira vão ser a minha diminuição. Então, uma alcinha de um, uma alcinha do outro, puxo o fio, pego a laçada e finalizo o ponto baixo. Então, foram feitas duas diminuições, tenho agora 22 pontos baixos. As próximas três carreiras agora, a carreira 17, a 18 e a 19, vão ser de ponto sobre ponto. Cada uma delas vai ter 22 pontos baixos. Vou fazer essas três carreiras aqui. Quando eu terminar a minha carreira 19, eu volto aqui com vocês para a gente dar sequência na carreira 20. Terminando, então, aqui a carreira 19, sendo que a carreira 17, a 18 e a 19 foi apenas ponto sobre ponto, cada uma delas com 22 pontos baixos. A carreira 20, ela vai ter diminuições novamente. Qual que vai ser a sequência de diminuições agora na carreira 20? Vão ser 9 pontos baixos e uma diminuição por duas vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No próximo, uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na sequência, uma diminuição. Então, lembrando que a diminuição eu pego uma alça de um ponto, uma alça do outro ponto, passo o fio e finalizo como um ponto baixo. Então, terminei a 20ª carreira, foram duas sequências de diminuições, então eu tenho ao final dessa 20ª carreira 20 pontos baixos. As próximas três carreiras, a carreira 21, a 22 e a 23, vão ser de ponto sobre ponto. Cada uma dessas três vai ter 20 pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui, e assim que eu terminar a carreira 23, eu volto aqui com vocês para a gente ver a sequência da 24ª carreira. Terminando, então, aqui a carreira de número 23. Lembrando que da carreira 21, 22 e 23 foram apenas ponto sobre ponto, cada uma delas com 20 pontos baixos. A carreira 24 agora, a gente vai fazer a seguinte sequência. Vão ser 8 pontos baixos e uma diminuição por duas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O próximo vai ser uma diminuição. Então, pego a primeira alcinha de um ponto, a primeira alcinha do outro ponto, puxo o fio e finalizo. Faço isso mais uma vez. 8, e o último vai ser a minha diminuição. Então, uma alcinha de cada um dos fios, puxo e finalizo. Agora, as próximas duas carreiras, a 25 e a 26, vão ser com 18 pontos baixos, que é a quantidade que eu terminei essa carreira 24. Então, as próximas duas é apenas ponto sobre ponto.
Vou fazer as minhas aqui e já volto para a gente fazer a carreira 27. Então, concluindo a carreira 26, 25 e 26 foram com 18 pontos baixos em cada. Agora, na 27ª carreira, a nossa sequência vai ser 7 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Ao final dessa 7ª carreira, a gente vai ter 16 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, marco o meu primeiro ponto. 3, 4, 5, 6 e 7. Os próximos 2 pontos vão ficar um só, pego uma alcinha de cada, puxo o fio e arremato, e faço essa sequência mais uma vez. Terminando essa sequência da 27ª carreira, a 28ª e a 29ª vão ser 2 carreiras novamente de ponto sobre ponto. Então, cada uma das próximas 2 vai ter 16 pontos baixos. Quando eu terminar a minha 29ª carreira, eu volto aqui com vocês para a gente fazer a 30ª carreira. Terminando aqui, então, a 29ª carreira. Lembrando que a 28ª e a 29ª eu fiz carreiras de ponto sobre ponto, cada uma delas com 16 pontos baixos. Agora, na carreira de número 30, a minha sequência vai ser 6 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo, então, os próximos 2, uma alcinha de cada, puxo e faço uma diminuição, e faço isso, essa sequência, mais uma vez. Então, mais uma vez, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. As carreiras seguintes, a 31 e a carreira 32, vão ser carreiras de ponto sobre ponto. Então, como a gente vai terminar essa carreira de número 30 com 14 pontos baixos, então a carreira de 31 e a carreira 32 vão ter também 14 pontos baixos em cada uma delas. Eu vou terminar essas minhas 2 carreiras. Quando eu for começar a carreira número 33, eu volto aqui com vocês para a gente ver a sequência que a gente vai fazer. Terminei aqui, então, a carreira de número 32. Agora, para a carreira de número 33, a sequência que a gente vai fazer é o quê? São 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu faço isso por 2 vezes também. No final dessa carreira de número 33, eu vou ter um total de 12 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Próximo, uma diminuição. Mais uma vez a mesma sequência, 5 pontos baixos e uma diminuição. E depois dessa carreira de número 33, a carreira 34, 35 e 36, ou seja, as próximas 3 carreiras agora, vão ser carreiras de ponto sobre ponto. Então, como a gente vai finalizar essa carreira 33 com 12 pontos baixos, então as próximas 3 carreiras vão ter 12 pontos baixos em cada uma delas também. Então, eu vou fazer aqui o meu. Quando eu finalizar essa carreira 36, eu volto aqui com vocês para a gente ver qual que vai ser a sequência da carreira número 37 da nossa orelhinha do coelho, tá? Da nossa coelhinha. Terminei aqui, então, a carreira de número 36. Lembrando, voltando ali que a carreira 34, a 35 e a 36, cada uma delas foi com 12 pontos baixos. Agora, na carreira 37, a minha sequência vai ser
4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Ao finalizar essa carreira número 37, eu vou ter um total de 10 pontos baixos. Então, já fiz 2 pontos aqui. 3 e 4. O próximo, então, é a minha diminuição. Pego um pontinho de cada um dos próximos 2 e faço a diminuição. Sequência, mesma coisa, mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. E nos 2 últimos pontos aqui da carreira, mais uma diminuição. Então, pego um, pego o outro, puxo e finalizo. Então, finalizei aqui a carreira 37 com 10 pontos baixos. Agora, da carreira 38 até a carreira 47, ou seja, por 10 carreiras, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, nessas próximas 10 carreiras, a gente vai ter 10 pontos baixos em cada uma delas. Quando finalizar a carreira número 47, a 10ª carreira de repetições, a gente pode arrematar o fio e deixar uma parte para a costura. Eu vou fazer a minha aqui, quando eu estiver terminando a carreira 47, eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Tô terminando aqui, então, a carreira número 47. Chegando ao finalzinho dela, mais 2 pontinhos eu termino. E aqui a gente termina a nossa orelha da coelhinha. O que que eu faço ainda, só para ficar um acabamento mais bacana? No primeiro ponto ali, que seria... Terminei o último, no primeiro aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, só pra gente finalizar. Eu deixo um pedacinho de fio pra costura e corto, acabo meu trabalho aqui. Só puxo o fio para dar o arremate e terminei. Então, essa orelha da coelha, ela não vai ter enchimento. Então, eu só ajusto ela aqui para ela ficar com a aparência da orelhinha. Ela vai ficar assim, né? Presa na cabeça aqui em cima e dobradinha para baixo. Então, a gente vai precisar de 2 peças dessas. Eu já fiz a minha outra aqui, então, já tenho as 2 orelhas prontas. Agora, na sequência, vamos fazer, então, o braço da coelha. Como que eu começo o braço da coelhinha? O braço da coelhinha eu vou iniciar também fazendo um anel mágico. Então, seguro o fio, passo, prendo aqui atrás, insiro a agulha por baixo do primeiro, puxo o segundo e prendo a correntinha para fechar o nosso anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou colocar um total de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos no anel mágico. Fecho, então, o meu anel mágico. Na segunda carreira agora, já vou escondendo esse fio aqui, a minha segunda carreira vai ser uma carreira de aumentos, ou seja, em cada um dos pontinhos da carreira anterior, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos em cada um deles. Então, aqui no primeiro é um pouquinho mais complicado. 1 e 2. Fiz o segundo ponto baixo aqui. Marco o primeiro ponto para eu não perder o início dessa carreira. E vou fazendo 2 pontos baixos em cada um dos outros até
finalizar com 12 pontos baixos nessa segunda carreira. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Então, segunda carreira, 2 pontos baixos em cada ponto da carreira de base, totalizando 12 pontos baixos, está concluída. Na terceira carreira agora, a sequência vai ser um ponto baixo e um aumento. Ao final dessa terceira carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Então, vamos começar. E no outro, um aumento, 2 pontos baixos em cada um dos pontos de base. Marco meu primeiro ponto e vou seguindo essa sequência. Então, um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Então, finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. As próximas duas carreiras agora, a carreira número 4 e a carreira número 5, vão ser carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, em cada uma dessas próximas duas carreiras eu vou ter 18 pontos baixos também. Eu vou fazer minhas duas carreiras aqui. Quando eu terminar a quinta carreira, eu volto aqui com vocês para a gente dar sequência. Terminei, então, aqui a quinta carreira. Lembrando que a carreira 4 e a carreira 5 foram apenas ponto sobre ponto. Ele tá virando aqui uma cestinha, só que eu quero que ele vire pro outro lado. Então, eu vou fazer isso, vou forçar ele a virar pro outro lado. Então, 5 carreiras concluídas. A sexta carreira agora vão ser 4 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou fazer isso por 3 vezes. Então, 1, 2, 3 e 4. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição. Faço isso mais 2 vezes. Quando eu chegar no final, vou fazer o meu aqui. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto com vocês para a gente dar sequência. Terminei aqui, então, a sexta carreira. Então, a gente finalizou, fez essa carreira fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Chegamos ao final dela, então, com 15 pontos baixos. A sétima carreira agora, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, também por 3 vezes, e ao final dessa sétima carreira, a gente vai ter um total de 12 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, marco o primeiro ponto, e agora eu faço uma diminuição. Uma alcinha de cada um dos próximos 2 pontos. E continuo. 1, 2, 3. Na sequência, uma diminuição. E mais uma vez, a mesma sequência. 1, 2, 3. E nos 2 últimos pontos aqui da carreira, eu faço a minha terceira diminuição dessa carreira. Uma alcinha de cada, puxo e finalizo. A oitava carreira agora, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, essa
sétima carreira terminou com 12 pontos baixos. A oitava carreira vai terminar com 10 pontos baixos. Então, já fiz 2 pontos baixos aqui. 3 e 4. Na sequência aqui, então, eu faço uma diminuição. Isso mais uma vez agora. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Então, finalizei agora a oitava carreira com 10 pontos baixos. Como agora a gente vai fazer uma sequência ali de ponto sobre ponto e vai fazer para fazer o bracinho crescer e vai ficar apertadinho depois para colocar o enchimento, eu já vou colocar nessa partezinha da mãozinha aqui um pouco de enchimento para não dificultar depois no final do trabalho. Então, coloquei aqui um pouquinho de enchimento na mãozinha. E agora, a nossa sequência vão ser 10 pontos baixos em cada uma das carreiras, da carreira 9 até a carreira número 24. Ou seja, por 16 carreiras, eu vou fazer um total de 10 pontos baixos em cada uma delas. Só nessa primeira aqui que a gente tem que cuidar um pouquinho para não puxar o enchimento junto na hora de fazer o ponto, para não ficar enchimento aparecendo para fora. Na sequência, ele já não vai mais incomodar a gente não, tá? Daí faz todas essas 16 carreiras com 10 pontos baixos. Quando chegar na carreira 24, eu vou fazer as minhas aqui com vocês. Quando eu chegar na minha carreira número 24, eu volto para a gente dar sequência no trabalho, então. Terminei aqui, então, a carreira número 24. Agora, que eu já tô com o bracinho quase pronto, eu vou colocar mais um pouco de enchimento aqui dentro, senão depois, se eu deixar tudo pro final, vai ficar complicado de encher, tá? Aqui, como é bem estreitinho, eu vou ir colocando aos poucos, tá? Eu já coloquei uma boa quantidade de enchimento aqui. E agora eu vou dar sequência, então, no meu trabalho, começar a 25ª carreira. Agora, eu vou fazer a troca de cor, para começar a fazer a manguinha do vestido da nossa coelhinha. Então, como eu vou ter troca de cor, eu vou desmanchar essa última laçada. Vou pegar as outras duas novamente. E aqui, já para arrematar esse último ponto, eu já vou colocar a linha na cor vermelha. Então, aqui eu já puxo a linha vermelha para fazer o final. Como aqui a gente tem troca de cor, então nesse início de carreira eu não vou colocar meu marcador, que não vai ser necessário. Eu vou ir fazendo crochê por cima, já prendendo esses dois aqui, para não soltar a linha, tá? Então, aqui também, nessa 25ª carreira, eu também vou fazer ainda ponto sobre ponto. Só que aqui, então, eu vou ter, no final, 10 pontos na cor vermelha. 1, 2, 6, já fiz alguns pontos. Agora, então, já dei uma prendida aqui na minha linha. Eu vou cortar o excesso aqui da linha branca, que nesse braço a gente não vai mais ocupar. E eu vou dar um nozinho aqui nessas duas linhas, para fazer um arremate melhor aqui, para não correr o risco de soltar, tá? Eu gosto de prender bem essa linha, para ficar bem firme e não soltar. Então, o que que eu fiz? Eu tô com as duas pontinhas da linha, a ponta branca e a ponta vermelha.
eu vou inserir minha agulha aqui por dentro do ponto, vou puxar ele. Faço o mesmo do outro lado aqui com a outra laçada do fio e puxo a ponta vermelha. Puxei as duas pra dentro aqui e agora eu dou um nó. 2 nozinhos para deixar firme. 1 e 2. Então, agora tá bem firminho. E eu ainda vou continuar fazendo crochê por cima deles para firmar um pouquinho mais, até o final dessa primeira carreira de vermelho. Então, finalizei essa carreira 25. Esses restinhos aqui, então, agora dos 2 fios, eu não vou cortar, eu vou colocar eles aqui pra dentro, eles já ajudam com o enchimento também, e daí eles já param de incomodar aqui, vamos dizer assim. Agora, então, que eu fiz a 25ª carreira com 10 pontos baixos em vermelho, na 26ª carreira, eu vou fazer 10 pontos baixos, mas eu vou pegar eles pela alça de trás aqui. Então, o nosso ponto tem as 2 alcinhas que a gente pega normalmente. Nesse caso aqui, eu vou pegar só a alcinha de trás e vou fazer 10 pontos baixos. Então, como eu vou pegar só pela alcinha de trás, eu também ainda não vou colocar o marcador, que ainda não vou me perder no início e final de carreira. Então, 1 já foi, 2, 9 e 10. Então, eu fiz 10 pontos baixos, pegando apenas pela alcinha de trás. Então, essa foi a minha 26ª carreira do trabalho. Agora, na 27ª carreira, eu vou fazer uma carreira de aumentos. Então, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 5 vezes. Então, eu estava com 10 pontos baixos. Ao final dessa 27ª carreira, eu vou ter um total de 15 pontos baixos. Então, aqui agora eu já vou marcar. Então, vou marcar o primeiro ponto dessa 27ª carreira. Então, fiz o primeiro, vou fazer mais 4 vezes dessa forma. Então, mais 4 vezes eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Quando eu terminar a 27ª carreira, eu volto aqui com vocês. Terminei aqui, então, a carreira de número 27. Agora, eu já tô com um total de 15 pontos baixos aqui. As próximas 4 carreiras, a carreira 28, a 29, a 30 e a 31, eu vou fazer de ponto sobre ponto, ou seja, cada uma dessas 4 carreiras vai ter 15 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 4 carreiras aqui. Quando eu terminar a carreira 31 e for começar a carreira número 32, eu volto aqui com vocês. Terminando aqui, então, a carreira de número 31. Então, a 28, a 29, a 30 e a 31 foram carreiras com 15 pontos baixos em cada um. A carreira 32, que eu vou iniciar agora, então, ela vai ser uma carreira de diminuições. Então, nessa carreira, a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Então, 2 pontos, pego uma alcinha de cada, puxo e finalizo. Faço isso por 5 vezes. Então, eu vou finalizar essa carreira de número 32 com um total de 10 pontos baixos. Terminei aqui, então, a carreira 32. A carreira 33 e última
carreira desse bracinho, ela vai ter, então, na primeira aqui, eu vou fazer já direto uma diminuição. Vou diminuir mais um ponto. E para finalizar ela, eu faço mais 8 pontos baixos. Então, como são os últimos 8 pontos, eu não vou nem colocar o marcador, eu só vou ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo e arremato meu fio, deixando uma certa sobra aqui para costura. Finalizei ele. E agora, essa partezinha que tá faltando aqui, eu vou colocar enchimento também. Bom, coloquei todo o enchimento. E agora, eu vou fazer, então, a barrinha dessa manga do vestido da coelhinha. Para fazer a barrinha, então, vou pegar meu fio vermelho. E agora, aqui, onde eu peguei, para dar sequência no bracinho, na manguinha aqui, que eu peguei pela alcinha de trás, agora eu vou pegar essa alcinha que sobrou aqui. Então, eu vou trabalhar sobre essa alcinha. Então, eu vou colocar meu fio. E nessa primeira carreira da barrinha, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma das alcinhas que ficou. Então, eu vou fazendo ponto baixo, pegando essa alcinha que eu deixei aqui. Cuidando sempre para pegar só ela. Então, deixa eu desmontar esse ponto aqui que eu acabei de fazer. Para questão de segurança, para eu ir prendendo já esse fio aqui junto, tá? Então, aqui, um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Eu vou seguindo assim até o final dessa carreira. Eu vou ter um total aqui, então, de 10 pontos baixos. Então, o último pontinho dessa carreira. Então, já fiz uma sequência aqui com 10 pontos baixos. Na próxima carreira agora, então, eu já vou emendar aqui no primeiro que eu fiz na carreira anterior. Fazendo um ponto baixo também. E vou começar aqui, então, a segunda carreira dessa manguinha. Agora, eu vou fazer, então, cada ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, eu vou... Primeiro aqui é complicadinho de pegar, peguei. Agora, eu vou fazer, então, em cada ponto baixo desse, um ponto baixo e uma corrente. E vou pro próximo. Um ponto baixo e uma corrente. Mais uma vez. Um ponto baixo e uma corrente. E eu faço assim até finalizar a carreira. Finalizando aqui, então, eu vou no meu primeiro ponto que eu fiz e faço um ponto baixíssimo para finalizar. E daí eu já posso arrematar o fio. Aqui eu não preciso deixar um fio grande, que aqui não vai ter costura. Arremato o meu fio. Dou uma escondidinha nesse fio aqui por dentro. Dou uma passadinha nele aqui por alguns pontinhos. Para facilitar também, a gente pode até mesmo colocar esse fio na agulha de tapeçaria. Então, coloquei na agulha de tapeçaria, passo por mais um pontinho aqui.
e faço um nozinho nesse fio. E eu passo ele aqui por dentro da peça e sai aqui do ladinho, que assim eu escondo bem escondidinho o fio. Esse aqui eu também posso dar um jeitinho de esconder ele, só que daí como ele tá bem curtinho, eu já coloco a agulha para depois que a agulha já tá colocada na peça para eu passar o fio aqui. Então, passei o fio, só termino de puxar a agulha para esconder o fiozinho. Eu ajeito a minha manguinha, a barrinha da manguinha aqui, e esses dois fiozinhos aqui eu posso cortar, esses dois excessos. Então, tá finalizado aqui um bracinho. Lembrando que a gente precisa de 2 bracinhos. Como a gente precisa, então, de 2 bracinhos para a coelhinha, eu já tenho o meu segundo bracinho aqui pronto. Agora, nós podemos dar sequência na peça, começando a fazer as perninhas.